Olá pessoal, eu sou o professor Maurício, professor de Física, ok? Então, hoje eu vou fazer para vocês um pequeno resumo em relação ao nosso primeiro conteúdo de Física, ok? Conteúdo esse que vocês possuem no caderno. Então, vocês vão se basear por esse resumo e com o conteúdo que vocês possuem no caderno. E o primeiro assunto que a gente viu foi mudanças de estados físicos da matéria, ok? Então vamos lá. Olha só, nós sabemos que a matéria ela pode se dividir em três estados físicos, que são o sólido, o líquido e o gasoso, ok? Então a matéria se divide em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Só que, gente, dependendo da diferença de temperatura e pressão, esses estados físicos podem se transformar, pode haver uma transformação, ok? Como assim? O sólido, ele pode se transformar em líquido. O líquido, ele pode se transformar em um sólido. O líquido ele pode se transformar em gás, estado gasoso, e vice-versa. Então, gente, dependendo da temperatura ou pressão, esses estados físicos eles podem se transformar, podem mudar, ok? Então, vamos lá. Quando há uma mudança de estado físico, por exemplo, eu tenho sólido, ele se transforma em líquido. Isso é uma transformação. E essas transformações, elas possuem um nome. Então vamos lá aprender sobre essas mudanças, ok? Foca aqui, ó. Como eu falei para vocês, a matéria pode se dividir em três estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Aí, eu falei para vocês que quando há uma mudança, por exemplo, do sólido para o líquido, essa transformação, ela possui um nome. Então, a partir de agora, vocês vão ver o nome de cada mudança dessa, ok? Por exemplo, se eu tenho um material sólido, quando ele passa para o estado líquido, ele recebe um nome, ou seja, essa transformação recebe um nome. E eu vou falar para vocês, quando um sólido passa para o estado líquido, o nome dessa transformação é fusão. Fusão, ok? Vamos lá, fusão. Fusão. Quando o sólido passa para o estado líquido, o nome é fusão. Vou dar um exemplo para vocês, ok? Olha só, eu tenho aqui um material sólido, pode ser uma pedra de gelo. Aí a temperatura vai agir sobre ele. Quando a temperatura agir sobre ele, ele vai derreter, ok? Então, vai se transformar em água. Ou seja, ele era um sólido, a temperatura agiu sobre ele e ele se transformou em líquido, que é a água. O que era gelo se transformou em líquido. E essa transformação a gente chama de fusão, ok? Mas pode acontecer o contrário. O que era líquido pode se transformar em sólido. E esse fenômeno também possui um nome, ok? O que era líquido pode se transformar em sólido. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu pego uma panela, coloco água nela, ok? E coloco lá no congelador e vocês vão perceber que a temperatura também vai agir sobre ela e o que era líquido, ou seja, o que era água, vai se transformar em gelo, que é sólido, ou seja, o que era líquido passou para o estado sólido. E esse fenômeno também possui um nome, ok?
ok? Esse fenômeno chama-se solidificação, ok? Solidificação. Certo? E isso continua, ok? O que é líquido pode se transformar também no estado de gás, no estado gasoso. Vou dar um outro exemplo para vocês. E ele também possui um nome. Esse fenômeno dessa transformação de líquido para gasoso possui um nome, ok? Mas primeiramente vou dar um exemplo para vocês. Aquela mesma panela que você colocou na geladeira, no congelador, você pode colocar no fogo, ou seja, é a temperatura agindo novamente sobre ela. Vamos imaginar que você colocou aquela panela no fogo e esqueceu. Quando você lembrou dela, você foi lá e a panela estava vazia, estava seca. O que é que aconteceu com esse líquido? O que é que aconteceu com essa água? Ela evaporou. Então, gente, esse fenômeno dessa transformação do líquido para o gasoso, a gente chama de evaporização, tá bom? Certo? Líquido para gasoso, evaporização. Mas pode existir o contrário, né? O gasoso também, ele pode se transformar em líquido. Como? Do mesmo jeito que essa água aqui evaporou, ela pode descer em forma de quê? De chuva, certo? Ou seja, ela evaporou, encontrou uma região mais fria, lá ela se transformou novamente em água e ela vai descer em forma de chuva. E esse fenômeno a gente chama de condensação. Condensação, ok? Condensação. Então, a gente já analisou todo isso aqui, certo? De um estado para o outro, de um estado para o outro. Só que existe também um fenômeno em que o sólido ele pode passar automaticamente para o estado gasoso, certo? Sem passar pelo estado líquido, ok? O sólido ele pode passar para o estado gasoso diretamente, sem passar pelo estado líquido. Ou seja, o que era sólido virou um estado gasoso. E um exemplo que eu tenho para vocês disso, gente, é a naftalina, certo? Aquelas bolinhas brancas que a avó de vocês utilizam lá no guarda-roupa ou até as mães, ok? Gente, vocês percebem que aquela bolinha branca de naftalina, elas vão diminuindo de tamanho até sumir? Então, esse é um exemplo, gente. A naftalina, ela é sólida, não é verdade? Ela é sólida. E por que ela vai diminuindo de tamanho? Por quê? Olha só. Ela era sólida e ela passa diretamente para o estado gasoso, ou seja, ela vai evaporando. Ela não passa por esse estado líquido, ok? Então, esse é um exemplo de sublimação, ok? Vamos lá, sublimação. Então, sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ok? E do gasoso para o estado sólido é a mesma coisa. A gente também chama de sublimação. Vamos lá. Sublimação. Então, gente, atenção aqui, prestem atenção nessa videoaula e no conteúdo que vocês possuem no caderno para vocês resolverem a atividade de física, a nossa primeira atividade que eu passei para vocês. E
Aqui eu vou enviar agora, vocês passam para o caderno, resolvam lá, ok? Qualquer dúvida, perguntem, ok? Valeu, galera!